minha análise sobre o jogo de hoje é que não faltou raça, tá? O time jogou com muita raça, jogou com muita dedicação. Eu penso que o que faltou foi profundidade a esse elenco do Sport Clube Vitória. A Vitória não tem um elenco para disputar a Série A. Vitória esbarra nas mesmas dificuldades, tomada de decisões erradas. Carlos Eduardo tomou uma decisão totalmente errada, né? E eu acho que aquele pênalti que ele cometeu foi determinante para a derrota de hoje, porque se não comete aquele pênalti, seria o quê? 0-0 o primeiro tempo? Sim. Segundo tempo, Vitória iria com ímpeto de fazer um gol, ou poderia até sofrer um, mas poderia fazer outro também, empatar. Enfim, Carlos Eduardo hoje tem que colocar na conta dele essa derrota. Não gosto de fazer isso, eu acho meio injusto, mas pelas circunstâncias que o Vitória se encontra, pelo campeonato que o Vitória está jogando, Carlos Eduardo hoje tem que ser responsabilizado por essa derrota. Outro ponto é que faltou qualidade técnica, tá? O Vitória hoje não pode depender apenas do Wagner Leonardo, Mateuzinho e Mosquito. Precisa de mais jogadores para chamar a responsabilidade. Pessoal, vou tentar uma jogada individual que, de repente, pode ajudar o time, né? Lembrando que nós perdemos já o Osvaldo por conta da tromboembolia, infelizmente, e era um jogador importante para esse elenco. Não do ponto de vista técnico, que a gente sabe que o Osvaldo não tem tanta técnica mais para disputar uma Série A, mas do ponto de vista de grupo, né? O Osvaldo, nessas viagens, faz falta, no sentido de conviver, né, com aquele grupo, mesmo no banco de reservas, mas fazia muita diferença. Então, o Vitória está no caminho certo para se salvar da zona de rebaixamento, porém, precisa ter cuidado com tomadas de decisões. Qual a visão de Carpini sobre o lance do Carlos Eduardo, que para mim foi determinante na derrota de hoje? Diga, Thiago. Não, só para lembrar também que você falou da profundidade, isso responde também nas alterações. Carpini morreu com 2 alterações. O Vitória só trocou 3 jogadores. Então, e ele é fator aí porque ele teve a última janela para poder ajustar o elenco e o Vitória contratou 6 jogadores, 4 para serem titulares. Um que começou titular e hoje é banco, que é o Hiller. E o único que é banco e que foi uma boa aquisição de banco é Edu. O Vitória poderia ter contratado mais 2 ou 3 atletas, inclusive um centroavante, que acho que foi o principal, faltou na última janela. Mas hoje faltou também um pouco mais do treinador trocar um pouco as peças que estavam desgastadas. Luan Santos terminou o jogo morrendo, Mateuzinho todo jogo jogando 90 minutos. E, inclusive já estourou por causa disso. Ele demorou para tirar o Mosquito também no segundo tempo. E aí, claro, isso aí também impacta. O único jogador que começou o jogo e não jogou mais de 60 minutos foi o Felipe Machado, que estava muito mal. E, claro, isso aí acumulando, vai desgastando os atletas. Sobre as 3 alterações do jogo, é aquele negócio, né? O Serra falou, falta de opção no banco, Thiagão. Ele não tinha opção no banco, nem lateral ele tinha no banco. Mas eu queria ver o que ele responderia, entendeu? Tem esse detalhe. Eu acho que é isso que ele vai responder. Ele vai dizer o quê? Vou botar um menino que nunca jogou uma Série A, o Paulo Roberto, no ataque. Eu não tenho outras opções de ataque pelas beiradas. Eu só tenho o Everaldo Zé Hugo. Ele ia colocar quem? O meia, Pablo? Tiraria Mateuzinho? Eu não sei o que ele pensaria em fazer. O Luan Santos ele não tirou justamente por não ter opções. E ele já tinha tirado um volante. Né? Eu acho que o Leonardo nem no banco estava nesse jogo, né? Só olhando aí direitinho a escalação. Não estava, não. Pois é. O Leonardo está no banco, não. Então, ele não tinha um outro volante para colocar. Ele tinha só o Hiller, que é uma mudança que ele faz sempre. É Hiller e Felipe Machado. O Hiller e o William Oliveira. E o William Oliveira sempre no lugar de Felipe Machado e Luan Santos. Nessa ele não tinha um volante ali. Ele poderia ter colocado o Hiller, mas seria o quê? Um volante? Ia mudar o quê? Ia mudar que história do jogo? É isso que a gente fala sempre, as opções. Sobre o que você está falando, Thiagão, o atacante que o Vitória era para ter trazido no mercado, agora nessa janela última, estava certo. O jogador estava todo certo com o Vitória, o jogador do Nacional. Eu cheguei até a divulgar lá no meu canal, que estava fechado. Mas aconteceu foi que Carpini disse numa coletiva, e eu achei um erro gritante dele, dizer, não, eu não acompanho muito o mercado sul-americano, não. Então, achei melhor não trazer por trazer.
Como é que trazer por trazer? O Vitória tinha um meia fechado também, não trouxe, porque era trazer por trazer, porque ele não conhecia o mercado sul-americano. Então, faltou ali naquele momento, antes de você apenas ter as opções, você ter um diretor de futebol e dissesse, amigo, tá aqui, ó, é um meia, é um atacante sul-americano experiente, está aqui, ó, tá entregue a você. Aí não, quando você está lá sem diretor de futebol, né, nada contra o Manequim, ele está começando agora nessa função, o cara que se profissionalizou para estar ali, mas é um cara que não vai meter respeito num Carpini da vida, que foi campeão esse ano pelo São Paulo, Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. Claro, o Carpini agora é um cara que está tomando conta ali do grupo. Você não tem mais aquele cara que chega batendo porta de vestiário e diz, olha, quem manda aqui sou eu. Não, quem está mandando é o Carpini. Então, acho que muito das faltas de opções partem por conta dele, do próprio desconhecer o mercado sul-americano. Eu achei um erro imenso ele ter dito isso. E o Vitória não ter trazido os jogadores que estavam palavrados. Pois é, Reinaldo. Mas assim, eu quero ver ele falar isso, entendeu? Eu acho que ele precisa um pouco assumir também esses erros. É o grande defeito do Carpini, ele não consegue assumir. É o contrário de Léo Condé, como fazer uma comparação com o outro treinador que o Vitória teve na temporada, né? O Léo Condé blindava o elenco, o Carpini não blinda o elenco. Isso aí às vezes é ruim. Eu queria ver qual seria, por que ele não colocou mais uma opção ali na frente, por que ele não tentou o PR ou alguma outra opção, até para ver ele como é que ele ia se justificar. É um pouco apertar o treinador, a gente precisa apertar mais o Carpini. Ó, pra você, Reinaldo, que foi o melhor e o pior do jogo de hoje? Rapaz, o pior do jogo de hoje, o Felipe Machado, ele estava muito mal. E o Gustavo Mosquito estava mal, mas estava bem marcado. Mas quem errou principais bolas ali, onde não poderia errar, que é uma zona perigosa, foi o Felipe Machado. Felipe Machado, apesar de ele até quase faz um gol olímpico, mas Felipe Machado, na minha visão, foi o pior. Agora, o melhor do Vitória, Wagner Leonardo, ele é sempre muito regular. Ele não falhou no último gol, ele cortou a bola. Quem falhou foi o William Oliveira, que botou o pé, desviou, matou 2 zagueiros do Vitória. Foi o William Oliveira ali que terminou errando ali. Mas o melhor do Vitória hoje, meu voto vai ser para ele, né? Sempre a maioria é para ele, é Mateuzinho. Como sempre, é um que tenta se destacar, é um cara que tenta buscar, é que parte para cima. É Mateuzinho e Wagner Leonardo, são os regulares do Vitória, mas Mateuzinho hoje melhor do Vitória. Pior eu vou também de Felipe Machado, eu já tinha até salientado isso no primeiro tempo, com menção honrosa para Carlos Eduardo, que foi decisivo negativamente. Eu acho que eu vou botar em causa Eduardo, porque ele começou bem e foi decisivo, infelizmente, com a questão do pênalti, e foi decaindo na partida. O Machado, ele começou mal, desligado da partida, porém foi se recuperando aos poucos no jogo, né? Foi ao contrário de Carlos Eduardo, começou bem e terminou mal. Então, para mim, eu vou de Carlos Eduardo como o pior em campo. O melhor, eu tô em dúvida. Por quê? O Esteves foi bem, inclusive deu assistência do gol do Vitória, que foi pro Wagner Leonardo. Mais uma vez, é um outro jogador que desde quando entrou na lateral esquerda faz batidas boas, tem um desempenho constante, regular, né? Tem um desempenho ali que o credencia a ser titular. O próprio Wagner Leonardo, que sempre é acima da média, sempre destoa, né? Aí em relação de qualidade, o próprio Mateuzinho, muito marcado também hoje, mas jogou bem também. Então tem uma dúvida boa. Eu acho que hoje eu vou de Esteves até por causa da questão do gol. Ele foi útil, principalmente as chegadas. Muitas jogadas do Vitória foram trabalhadas por ele. Ele deu um gol, ele ia dar uma outra assistência, só que o Alejandro perdeu o gol, né? Então acho que eu vou de Esteves. Acho que eu gostei do Esteves. Para mim, o Esteves foi o melhor do Vitória. Com menção honrosa a Wagner Leonardo e Mateuzinho. E você, Thiago? Vamos lá, vamos começar doce para poder variar. O melhor em campo para mim é Wagner, jogou demais lá atrás, com menção honrosa a Esteves, realmente grande partida e uma assistência. Mateuzinho, ok, eu não votaria nele como menção honrosa, mas foi uma partida ok. Pensei em votar em Neres, mas o que ele fez no segundo gol tirou qualquer chance de eu votar nele. E de resto, partidas justas do banco, colocaria ali um voto em Everaldo e tal, mas nada demais também. Agora, pior em campo, Felipe Machado, menção horrorosa, muito mal, mas Carlos Eduardo condicionou o jogo. Então, para mim, o voto é Carlos Eduardo. Meu voto, pior, rapaz, pior, tem mais. Assim, pelo pênalti, Carlos Eduardo. Se você botar os dois na balança, fica equilibrado, só que Carlos Eduardo tem um pezinho extra porque fez o pênalti.
Acho que pega o pênalti. Eu voto no Carlos Eduardo, não tem outra. E o melhor... velho, aí eu indiscutivelmente Wagner Leonardo. Acho até que jogou mais do que o Mateuzinho, né? Beleza, o Mateuzinho apanhou E muito. fez o ali, gol, né, E Eduardo? fez o gol. Geralmente, né? Em rádio, sempre quem faz o gol, a gente vota o melhor. É o grande momento do futebol. É o grande momento do futebol, gol, o grande momento Agora, do se futebol. botar o Wagner, é melhor que é mais uma, né? Partida boa. Pois é, rapaz. mais uma. Mas, enfim, Wagner Leonardo, então, pra mim, o melhor. Então, quem venceu no voto foi o Wagner. Foi Wagner. Wagner, 4 votos, acho. Wagner Então, com 4 Wagner votos. Leonardo eleito o craque do jogo, da transmissão do Rubro Negro TV e também do canal do O pior Carlos Eduardo. Interativo. Oi, e o Carlos Eduardo pior, né? Exatamente, o Carlos Eduardo pior.